rapaziada, celular. Bom, final do ano tá chegando. Os preços de celulares estão ficando cada vez melhores, na moral. E desde o último vídeo que eu fiz falando dos celulares mais potentes pra você comprar hoje em dia, foram lançados novos modelos. Mas é claro, ponto principal, muitos modelos simplesmente abaixaram absurdamente de preço. O que acontece que, querendo ou não, quanto mais potente o celular, você tem mais liberdade com ele, até porque ele vai travar menos, vai ter muito mais disponibilidade de potência para diferentes tarefas. E é claro, o celular potente, na maioria das vezes, principalmente celulares dessa lista, são extremamente completos. Inclusive, eu vou ser polêmico, mas tem celular dessa lista que custa metade do preço de um iPhone nível 15 e literalmente dá um pau nele. Bom, mas então sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E falando em custo-benefício, nada melhor do que falar da nossa queridíssima Insider. Sim, finalmente conseguimos um patrocínio, porque eu sou muito fã dessa marca, não é zoeira, cara. Eu já tinha uma camisa bordô e uma preta, e na moral, o quão eu sou apaixonado por essas camisas não tá escrito. Isso porque as roupas delas são extremamente práticas. Ela tem um tecido tecnológico, nem eu sei explicar direito, ela parece uma mistura de dry fit com algum algodão que é muito mais confortável. A camisa parece que ela inteira tem elástico, só que é muito levinha, cara, sério, é muito fresquinha de usar. Ela serve tanto pra uso no dia a dia, então você pode usar essa camisa como uma camisa convencional, como também pra uso em academia. Outro ponto que eu achei bizarro, e eu não sei explicar como eles fazem isso, mas, cara, ela não deixa cheiro no sovaco. Ela não deixa cheiro no geral, eu não tenho muito problema com cheiro no geral, porque eu passo bastante perfume. Mas especificamente no sovaco, cara, eu sou pra um caralho. E, mano, o bagulho não deixa cheiro. Mas não só isso, outro motivo de eu amar essa marca é porque parece que o meu suor, o sovaco, ele é feito de ácido sulfúrico, porque se liga nisso. Isso aqui é uma camisa cinza, certo? Bonitinha, pá, eu usava pra treinar. Olha esta porra aqui, velho. Olha isso aqui é o sovaco. Pô, eu não tenho ela nem há uns 5 meses. Isso aqui que é uma roupa cinza, uma roupa escura. E essa aqui é de dry fit, é um tecido mais levinho. Agora, mano, se liga a branca. Isso que eu passo desodorante pra caramba. Ó, mais uma camisa aqui pra usar de exemplo. Amarelaça. Isso porque as outras roupas que eu tinha, eu já joguei fora, porque estava no estado de calamidade. E as roupas da Insider não ficam essa p... dessa mancha. Eu não sei como eles fazem isso, mas isso pra mim foi uma benção, cara, porque eu não sei tirar essa p... e eu não sei como solucionar isso, porque eu já passo desodorante pra caramba. Aí, família, deixei a roupa da Insider aqui amassadona de propósito. Olha como é que ela tá, velho. Tá assim. Eu vou colocar ela no corpo, vou mostrar pra vocês como que ela consegue se adaptar e não precisa passar. Vou tirar isso aqui, Dali. Essa aqui também é da Insider. Aí, mano, você espera um pouquinho, já fica, ela é, mano, super elástica, velho. Fora as calças, que são simplesmente maravilhosas. Cara, elas são super fresquinhas a ponto de você conseguir usar no calor, mas ao mesmo tempo elas protegem absurdamente também do frio. Então elas são calças muito boas pra toda e qualquer ocasião. Sem contar que ela utiliza mais ou menos a mesma tecnologia das camisas, e ela é muito boa pra treinar, que pra mim é ótimo porque eu adoro treinar de calça. Mas, na minha opinião, o melhor de todos foi a senhora bermuda, cara. Essa bermuda, além de ser também super fresquinha, ela é feita do mesmo material da calça. Ela fica num ajuste, na minha opinião, que ficou perfeito. Ela fica na linha do joelho, então fica muito bonita. O ajuste dela fica incrível, e sem contar que o tecido é muito bom, cara. Tanto pra treinar, como pra correr, pra fazer movimento rápido e até pra usar no dia a dia, porque é muito fresquinha. E usando o cupom TOPTECH15, você consegue 15% de desconto na Insider. E se você nunca testou, cara, fica a minha dica, compra pelo menos uma camisa pra você testar, porque é muito boa, velho. Tirem suas conclusões. Mas se você tá vindo investir um pouco mais, eu recomendo fortemente as camisas, é claro. E também agora, eu gostei muito destes shorts. Eu quero mais de Insider. Então é isso, link aqui na descrição. E novamente, use o cupom TOPTECH15. E lembra o link dos seus produtos, assim como sempre, vão estar aqui na descrição. E se você acha que faltou algum celular dessa lista, deixem aqui nos comentários. Então bora lá, começando pelo mais barato que a gente tem atualmente. Se o seu foco é potência, cara, sem dúvidas a melhor opção que a gente encontra, principalmente abaixo dos R$1.000, é, querendo ou não, o Moto G34 5G. Embora a gente tenha milhares de opções de milhares de modelos, como o M15, o A15, quando se trata de potência, novamente, por um preço acessível, sem dúvidas o G34 é o melhor de todos. Já começando que aqui a gente já tem uma tela IPS LCD com 120 Hz de taxa de atualização, o que para um celular dessa faixa de preço é uma maravilha. Ela é uma tela de 6.5 polegadas com um tamanho maravilhoso já, menos do que isso eu particularmente acho pequeno. Além disso, ele já vem com 64, 128 ou 256 de armazenamento, 4 ou 8 GB de RAM, na maioria das vezes vem com 4. Mais detalhe, ele, assim como a maioria dos celulares Android, tem aquela função RAM Boost, então você consegue pegar parte do armazenamento e utilizar como memória RAM. Além disso, ele traz uma câmera principal de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8. Ela não é tão boa assim para gravar, mas como
como eu já falei em milhares de vídeos aqui no canal, por incrível que pareça, cara, a Motorola é muito boa no quesito foto, e também pelo preço esse cara tira umas fotinhas muito boas, principalmente até por conta do seu processador, que nesse caso ele vem com o Snapdragon 695, que como eu já falei milhares de vezes, é simplesmente o celular mais barato que a gente encontra com esse processador, que é simplesmente maravilhoso, mesmo sendo da 6ª geração, ele é muito potente, principalmente se a gente pegar em comparação com a maioria dos concorrentes, até dentro da própria Motorola, como o Moto G24. O G24 é muito fraco e o A15 ele vem com um Dimensity 6100 Plus, é um processador muito utilizado nos modelos de entrada, e por incrível que pareça, o Snapdragon 695 consegue ser mais potente em todos os aspectos, tanto de potência de CPU, como principalmente de potência gráfica, que é um ponto que a Qualcomm manja muito, mas não só isso, ele também acaba conseguindo tirar fotos melhores, porque como eu já falo em milhares de vídeos aqui no canal, mas o Snapdragon, ele consegue ter um pós-processamento para câmeras melhor. Resumindo, ele vai processar aquela imagem numa qualidade um pouco superior, além de trazer 5.000 mAh. E com relação ao seu preço, que é o ponto mais absurdo, ele hoje atualmente varia dos seus 790 a 900 reais no máximo. E o irmão dele não fica muito de fora, que nesse caso é o Moto G54, que no caso ele mantém um pouco das configurações, então ele mantém uma tela IPS LCD com 120 Hz, mantém 6.5 polegadas também, mas o ponto principal de diferença das telas é porque aqui a gente já tem uma resolução Full HD, a tela do G34 é só HD e tem uma baixa densidade de pixel. No caso aqui a gente tem uma densidade de pixel um pouco maior, ou seja, o pixel ele fica um pouco menos evidente, além de 128 ou 256 de armazenamento, 4 ou 8 GB de RAM, mantém a mesma configuração de câmera, a única coisa que muda é que ele já grava em Full HD a 60 FPS, e o ponto principal de diferença é que tá no processador, torna esse celular o mais potente disponível na faixa de preço dele, cara, e na moral, ele é muito bom, que é simplesmente um Dimensity 7020, que é um processador extremamente potente, o que só para um efeito comparativo, um Infinix Note 40 5G, é um celular que custa quase R$1.000 a mais, vem com esse processador. Aliás, eu não sei por que caralho vocês ficam insistindo pra eu colocar essa marca, cara, ela não faz um celular que vale a pena. Mas enfim, o Dimensity 7020 é simplesmente um processador absurdo, ele dá um pau em literalmente todos, obviamente, dessa mesma faixa de preço, e também já dá pau em celular um pouco mais acima, já caminhando pros intermediários, e realmente, ele tem uma potência simplesmente absurda, cabulosa, tanto a potência de CPU como potência gráfica, ou seja, ele é tão bom para uso no dia a dia, como também para jogos, sem contar também que eles têm um consumo e uma eficiência muito boa. E o ponto principal é o preço. Hoje, atualmente, você encontra ele variando na faixa aí dos seus R$1.000, ele fica na maioria das vezes bem cravadinho nessa faixa de preço, e cara, na moral, ele é o mais completo que você encontra. Já subindo um pouco mais, a gente fica um pouco dividido com relação a dois modelos de celulares que eles são muito semelhantes no quesito de potência. Nesse caso é o Samsung A35 e no caso o Poco X6 5G. No caso do A35 a gente também tem o M35, que é muito semelhante no quesito de configurações, só que ainda assim o A35 abaixou bastante de preço e ele acaba valendo um pouco mais a pena, porque ele tem uma construção feita em vidro, já traz proteção e resistência à água, e também a proteção em si que vem nele já é um pouco melhor. No caso é o Gorilla Victus Plus, mas em comparação com o M35, como eu disse, eles são muito parecidos. Os dois têm um Exynos 1380, trazem uma tela Super AMOLED com 120 Hz, 6.6 polegadas, tem 128 ou 256 de armazenamento, vai até 8 GB de RAM, também uma câmera de 50 megapixels, porém, entretanto, todavia, aqui a gente já tem um celular que grava em 4K 30 FPS e venhamos e convenhamos, principalmente na minha opinião, como criador de conteúdo, cara, as gravações nos celulares da Samsung realmente são muito boas. Tira fotos também maravilhosas, mas especificamente para gravação, dentre os Androids mais comuns que a gente tem hoje em dia, na moral, Samsung pra mim é o meu favorito. E já que no caso do Poco X6 5G, a gente tem o Snapdragon 7S Gen 2, que esses dois processadores eles ficam um pouco meio que pau a pau. Eles têm um desempenho relativamente semelhante, tipo, muito parecido mesmo. No caso, o Snapdragon fica um pouco mais potente, mas às vezes a diferença é de 1% até no máximo 7%. E por incrível que pareça, estranhamente no quesito GPU, potência gráfica no geral, no caso o Exynos conseguiu sair um pouco melhor. E até um pouco em potência gráfica, os dois também ficam muito parecidos. A única diferença é que no caso o Qualcomm, o Snapdragon, sem dúvidas ele acaba tendo um desempenho melhor para jogos, isso é um ponto que realmente a Qualcomm é muito boa. Também tem aquele ponto do pós-processamento, porém ainda assim os dois vão te entregar uma experiência muito semelhante no quesito de potência. No caso o Poco também já traz 120 Hz de taxa de atualização, uma tela AMOLED com 6.67 polegadas, tem uma câmera de 64 megapixels com uma lente de abertura de f1.8, que no caso não é muito boa para gravar, mas para foto realmente está muito boa. Cara, eu vi umas fotos com esse celular, é sério, é surreal. Mas o ponto principal, a diferença entre eles é com relação ao preço. Hoje atualmente o A35 e o M35 você facilmente encontra na casa aí dos seus 1.400 a 1.600 reais, e no caso do Poco X6 na média ele fica a partir dos seus 1.600, às vezes sobe um pouquinho mais. Subindo ainda mais na casa aí dos seus 2.000, obviamente aqui eu não vou nem perder muito tempo, porque cara, eu sinto ele em literalmente todos os vídeos há praticamente um ano,
ano, que é o Poco X6 Pro. Cara, nenhum celular conseguiu superar esse cara, velho. Pra vocês terem ideia, hoje facilmente você encontra ele até abaixo dos R$2.000. Ele traz a mesma configuração de tela, então é 6.67 com 120 Hz, também AMOLED, traz 256 ou meio terabyte de armazenamento, 512, vai de 8 a 12 GB de RAM, mantém o mesmo 64 megapixels, só que com uma lente de abertura um pouco maior de f1.7, o que permite com que a lente consiga captar um pouco mais de luz. Isso ajuda muito, principalmente, a tirar fotos melhores e até um pouquinho naquele desfoquezinho de fundo, além de uma bateria também muito boa, mas obviamente o ponto principal é com relação ao processador, que no caso é o Dimensity 8300 Ultra, que, como eu já citei várias vezes aqui no canal, é simplesmente um processador absurdamente potente e, novamente, é o mais potente que a gente encontra nessa faixa de preço atualmente. Nada, absolutamente nada consegue bater, e a gente vai começar a ter celulares que começam a superar ele no quesito de potência, gastando uns R$700 a mais. Então, realmente, ele consegue ser absurdo nessa faixa de preço. E como eu falei, hoje ele varia em torno de R$1.900 a R$2.200, mas a média é 2.000. Porém, subindo um pouco mais, eu antes estava recomendando bastante o S23 FE, porque você gasta um pouquinho a mais, só que na minha opinião você tem uma experiência infinitamente melhor em comparação com o Xiaomi. Ele vinha com o Exynos 2200, que definitivamente toma um pau pro 8300 Ultra, mas ainda assim é um processador extremamente potente. O único problema é que realmente ele tem um certo problema de aquecimento, mas é mais para caso você jogue. Ele já traz uma tela muito boa, que é o Dynamic AMOLED 2X, traz 120 Hz, uma tela de 6.4 polegadas, tem 128 ou 256 de armazenamento, 8 GB de RAM, mantém uma câmera de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.8, porém, aqui ele já grava em até 8K 30 FPS, em 4K já 60, e mano, a qualidade é absurda. E aqui que eu falo que realmente ele é um celular que vale muito a pena, inclusive dá pau em iPhone, porque a câmera dele bate de frente com o do iPhone 14 Pro Max. É um celular que hoje em dia já saiu de linha, mas que se você for encontrar, você vai pagar na faixa aí dos seus R$4.000 facilmente. O celular mais próximo vendido pela Apple atualmente seria o 15, que é praticamente um 14 Pro Max com uma tela pior, e que novamente o S23 FE ele consegue bater de frente com essas câmeras, além de trazer 4.500 mAh. E o ponto, como eu falei, é o preço. Hoje atualmente ele varia em torno de seus R$2.200 a no máximo estourando R$2.500, o que é um preço muito bom e é o celular, na minha opinião, mais completo para você comprar sem gastar horrores, principalmente focado em câmera. Porém, eu evitava falar do S23 normal, porque ele tava muito mais caro em comparação com o FE, só que recentemente ele abaixou de preço e tá valendo muito a pena. Aqui no caso é exatamente o mesmo smartphone, a única diferença é que ele diminui o tamanho da tela, vai para 6.1 polegadas, ele também tem uma bateria um pouco menor, só que o ponto principal de diferença é com relação ao processador. E aqui falando de celulares mais potentes na faixa de preço, ele realmente acaba ganhando em absolutamente tudo, cara. Isso porque ele vem simplesmente com o Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, embora tenha sido lançado há praticamente um ano, praticamente não, mais de um ano. É um processador extremamente potente, deixa a maioria num chinelo, ele já traz funções e tecnologias simplesmente maravilhosas, é um processador extremamente rápido, não tem muito problema de superaquecimento, nem nada disso. Cara, você consegue rodar absolutamente tudo o que você quiser numa qualidade maravilhosa, além de, como eu falei, uma qualidade de câmera realmente muito boa. A dona Xiaomi não se contentou com a caralha do X6 Pro e lançou um celular ainda mais foda por um preço muito bom, que é o queridíssimo mais novo Xiaomi 14T Pro. Mano, esse celular é muito absurdo. Porque esse design ele tá muito parecido ainda com o Poco X6 Pro. Tem uma mudancinha ou outra, ele fica um tom um pouco mais minimalista, em alguns aspectos um pouco mais robusto. O detalhe é que existe também o 14T normal, só que sendo muito honesto, pela diferença de preço não vale nem um pouco a pena, porque a diferença de potência é absurda e principalmente falando de potência, por incrível que pareça, o S23 Ultra não é o mais potente da faixa de preço agora. E quem ganha esse título é simplesmente o Xiaomi 14T Pro, porque ele mantém aquela mesma tela de 6.67, AMOLED, porém já traz 144 Hz de taxa de atualização. Ele traz também um sensor de 50 megapixels com uma lente de abertura de f1.6 que já grava em 8K 30 FPS em 4K 60. É uma câmera que, sendo muito honesto, é muito boa. Ainda assim, eu não gosto muito das câmeras da Xiaomi para gravação, mas para foto nem se compara. Tem 12 GB de RAM, vai até 1 TB de armazenamento. E obviamente a joia da coroa é simplesmente o processador que vem nesse queridíssimo, que é simplesmente um Dimensity 9300 Ultra. Cara, esse processador é absurdo. A MediaTek conseguiu dar um pau na Qualcomm, porque hoje atualmente um dos mais potentes que a gente tem é o Snapdragon 8 Gen 3, que tá vindo na maioria dos topos de linha. Só que o 9300 Plus, além de ser mais potente do que o 8 Gen 2, ele consegue ser mais potente do que o 8 Gen 3. Resumindo conversa em potência de CPU, 9300 Ultra consegue ser mais potente, também é um pouco mais eficiente no quesito de consumo, e o único ponto que o Snapdragon ele acaba saindo na frente, além de ser um pouco melhor para pós-processamento de câmera, é com relação à potência gráfica. Porque resumindo conversa, para jogos ele vai te
entregar uma potência um pouco melhor, mas no quesito de potência mesmo de CPU, no caso de Mente 9300 Ultra acaba sendo mais potente, 9300 Plus. E o ponto principal que é com relação ao seu preço, hoje atualmente ele tá variando em torno dos seus 4.500 a no máximo estourando os 5.000 reais, mas ele tá na média aí desses 4.500. Mas comenta aí qual que vocês pegariam, vocês preferem o Samsung ou o Xiaomi, deixa aí nos comentários. Mas eu acho que é isso, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder os próximos conteúdos. Lembrando, eu tenho outras redes sociais e eu acho que é isso, eu fui por aqui, valeu e falou!